O jornalista, blogueiro, nem sei qual, se ele, falando sério, agora que nem é ofensa não, eu não sei o que ele é, eu só sei que ele tem um blog, né, um artiguinho ali na como é que é o nome? Na Folha, né? Blog Folha, né? Ele botou assim, ele escreveu da seguinte maneira, como é acompanhar, peraí, tá abrindo aqui, como é acompanhar, cadê? Saiu o título aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Como foi acompanhar o caos nos Estados Unidos pelo universo paralelo de um site bolsonarista. Isso, aí vamos lá, Fábio Zanini, né? Aí ele botou assim, que ano, meus amigos, em que a direita é revolucionária e a esquerda é reacionária, disse Ítalo Lorenzon durante uma transmissão ao vivo nesta quarta-feira, do canal Terça Livre, alinhado ao presidente Jair Bolsonaro e ao americano Donald Trump. A direita é contra o establishment, reforçou Alan dos Santos, dono do canal, direto de Washington, onde transmitia por seu telefone celular o tumulto em frente ao Capitólio. Então, vamos lá, ele já entendeu que eu estou participando na frente do Capitólio, não tem nenhum tumulto na transmissão. Veja só, é sutil, tá, gente? A canalice dessa gente, esse Fábio Zanini é um canalha, assim, daqueles que se orgulha de ser canalha. Durante a transmissão que eu estava com vocês aqui, tinha algum tumulto, Max? Não tinha. Nenhum. Aí diz, a direita é punk, completou o Ítalo Lorenzon, ponto. Ele não tá nem afim de explicar o que o Ítalo estava falando ali, que o Ítalo estava repetindo uma frase do rapaz lá do Prison Planet, que eu esqueci o nome dele agora. A arroba dele é Prison Planet lá no Twitter, ele é famoso, esqueci o nome dele agora. E o Ítalo estava comentando lá que o conservadorismo é hoje o contra-establishment, né? É o novo pop. Porque é muito escroto, né? Essa é a verdade, né? É muito podre você ser socialista hoje em dia, né? Talvez no PCO a pessoa possa se orgulhar um pouquinho mais de não ser tão filho da puta. Mas imagina você ficar defendendo, pô, legal, mataram a menina lá, achei ótimo, né? Ela tava desarmada. Deve ser uma coisa horrorosa, né? Aí ele diz, acompanhar a invasão do Congresso americano por meio de um dos principais veículos conservadores da internet brasileira foi como viver num universo paralelo. Então, para aqui, né? Ele diz, um dos principais veículos conservadores da internet brasileira. E como é que a gente conseguiu isso? Não foi sendo lambibota da Folha, como você. Por exemplo, quem é Fábio Zanini? Se o Fábio Zanini não tivesse blog na Folha, como é que a gente saberia da existência dele? Ninguém saberia da existência do Fábio Zanini. Então ele precisa da Folha para poder sobreviver. Nós, conservadores, não precisamos da Folha de São Paulo. Cada um tem um canal, cada um tem um site, cada um escreve o que quer, né? Bota ali as suas análises, uns acertam, uma hora você acerta, uma hora você erra, é super natural isso no processo do conhecimento, e ele precisa ficar ali, né, lambendo a mãozinha de quem paga o dinheiro dele na Folha, coisa que não acontece com a gente. Em que a direita era vítima, arruaceiros eram manifestantes pró-democracia, e o presidente derrotado nas urnas se comprova como um pacifista. Vamos lá. Ele disse que a direita era vítima. Ah, não, né? Quem foi a vítima ali, então? O policial tadinho, né? Foi como o professor Olavo falou. É o policial que é o coitadinho. Tem um tiro a sangue frio. Arruaceiros eram manifestantes. Pró-democracia. Para tudo. Terça Livre foi o primeiro, Fábio Zanini, a ficar colocando aqui, inclusive durante a transmissão, a trazer as informações de quem era quem ali. Quem era quem, né? Ó, descobrimos aqui que esse cara que tá usando aquele chifre ali, ele tava envolvido em eventos antifas. E o presidente derrotado, peraí, derrotado nas urnas, as evidências de fraude estão aí. Ele tá falando de uma derrota que não existiu. Ele tá falando de formalidade. Então, segundo o Fábio Zanini, funciona da seguinte maneira. Se ele chegar em casa e encontrar o Ricardão comendo a mulher dele, ou o Ricardão deitando com ele e comendo ele, se o juiz afirmar na lei, ali na decisão, que não tinha nenhum Ricardão comendo a mulher dele ou comendo ele, não existiu nenhuma transa. Entendeu? Tem que ser formal. A realidade não importa pro Fábio Zanini. Entendeu? Tem que ser só a formalidade.
Não basta chegar e encontrar o Ricardão. Não basta sentir o Ricardão atrás. O juiz tem que falar lá que o Ricardão realmente comeu o Zanini ou a mulher dele, entendeu? Nessa hipótese aqui. Segundo o Zanini, se o juiz falar que não, está sacramentado. Então, o presidente derrotado nas urnas se comporta como pacifista. Quem foi que pediu paz ali naquela situação, Max? Foi o Trump. Foi o Trump quem pediu paz. E o Twitter foi quem derrubou. Aí ele continua. Com 1,17 milhão de assinantes no YouTube, quase 500 mil seguidores no Twitter, né? Vale lembrar aqui, Zanini, que nós sim somos maiores que vocês na Folha e vocês não são censurados e nós sim. Ou seja, isso significa que ao colocar o nosso número aqui, você precisa escrever dizendo que nós seríamos muito maiores se não sofrêssemos a censura, né? Que vocês não sofrem. O Terça Livre é hoje uma das referências do pensamento conservador nas redes sociais do Brasil. Alan, que vive nos Estados Unidos, é uma espécie de líder oficioso da tropa de choque digital de Bolsonaro. Então, se eu chego aqui, abro a boca, falo o que eu penso, eu sou líder de tropa de choque digital. O que é tropa de choque digital? Olha os termos. O que é uma tropa de choque digital? É alguém que envia um pênis digital para o seu e-mail? O que é isso aqui? O que é uma tropa digital? É falar a verdade? É desmascarar a imprensa? Na transmissão ao vivo, os debatedores se mostraram chocados com as cenas de violência que presenciavam. Lógico, eu não sou psicopata que nem você. Se você não se choca com um negócio desse, o doido aqui não sou eu. Veja, ele se confessa maluco. Ele confessa, Max, com todas as letras. Eu sou um psicopata. Eles não. Na transmissão dele. E você não se choca, né? A vontade é perguntar pra ele. Te espanta alguém se chocar com cenas de violência? Não gosto do termo de violência não, tá, Max? Vamos usar o termo aqui. Claro, crime. Né? Crime, é. A pessoa ser assassinada a sangue frio ali. O policial vai lá e assassina, um policial legislativo vai lá e assassina uma menina desarmada, sangue frio. Se isso não te choca, você é o doente, Zanini. Você é maluco. Na transmissão ao vivo, os debatedores se mostravam chocados com as cenas de violência que presenciavam. Mas também as consideravam uma consequência inevitável de uma população indignada. Olha só. Olha o que ele está colocando aqui como contradição. O fato de nós ficarmos chocados com a morte a sangue frio de uma menina desarmada e nós mostrarmos, né, aqui, consideravam uma consequência inevitável de uma população indignada. Veja que ele pelo menos foi honesto ao dizer que a gente não está apoiando qualquer coisa, mas no final ele vai insinuar isso. Então veja só, se você tem uma população inteira com medo de perder o seu direito de ter armas, aqui no Brasil nós já não temos. Então não choca o brasileiro o fato de que o Congresso Nacional nunca obedeceu o plebiscito de 2012, não lembro agora. Não, 12 não, 2002. Eu não lembro se o plebiscito é 2002 ou 2003. Mas não choca mais o povo brasileiro, porque já passaram quantos anos aqui? Né? Desde a negação, o plebiscito, para quem não lembra, houve um plebiscito se era para desarmar a população ou não. Então, o voto que era para manter as armas legais na mão dos civis, né? Respeitando todo um modo formal, né? De você preencher papel e dar sua identidade, dizer quantas armas você tem, etc, etc. Tudo isso aí, né, já existia no Brasil. E aí o Congresso simplesmente não respeitou a vontade do povo, que falou o seguinte: ó, não, deixa a gente quieto. Deixa a população aqui com o direito da defesa, legítima defesa. Se o bandido vier, eu não quero entregar um piano tocando Imagine ou lançar pombinhas brancas. Eu quero ter minha arma para me defender do bandido. O Congresso não respeitou e até hoje não se cumpriu isso. Sendo que é constitucional. Tem que ser imediatamente aceito pelo Congresso, porque assim, não é muito lógico, né? O Congresso se diz Casa do Povo, né? A Câmara Federal é a Casa do Povo. Aí, Casa do Povo, representante do povo. Aí o povo decide, sem nenhuma influência de partido, sem nenhuma influência de grupos, nada. O povo decidiu, em plebiscito, que não era para perder as armas.
Não teve partido envolvido, não teve nada. Você não tem ali um grupo, um partido que defende a defesa das armas, um partido que defende você entregar suas armas. Não teve nada disso. Foi o povo sozinho ali que no plebiscito, né? Quando eu falo povo sozinho, cada indivíduo ali deliberadamente falando: eu não quero entregar a minha arma. Eu não quero ser desarmado pelo Estado. Aí o Congresso ignorou, só que a contradição fica super tranquila na cabeça de todo mundo na imprensa. A casa do povo nega a vontade do povo e continua lá e vai continuar negando e continua sendo casa do povo. Essa contradição o Fábio Zanini não consegue fazer. Aí ele fala, mas também considerava uma consequência inevitável de uma população indignada. É óbvio. O Estatuto de Desarmamento ocorreu há quase 2 décadas no Brasil. E mesmo assim nós já temos um histórico de cerceamento da liberdade, da legítima defesa no Brasil, que é quase 100 anos. Aqui nos Estados Unidos, não. Uma população que fica vendo fraude eleitoral, possibilidade de ser desarmada, possibilidade de perder emprego, possibilidade de perder dinheiro, perder liberdade, perder tudo, por uma imposição que foi feita pela imprensa e pelas redes sociais, você acha que o povo vai fazer o quê? Não é uma questão de aprovar ou não aprovar. Vejam que a questão aqui não é você aprova ou não aprova. Você tem que olhar a coisa tal como ela é. Você fala assim, esse papel aqui, ele é inflamável, né? Se você tacar fogo no papel, acontece o que com ele? Né? Ele pega fogo. Então, se você tem um papel perto do fogo, o que vai acontecer? Ele vai pegar fogo. É uma questão muito óbvia. Você vira para um cara desse e fala assim, vem cá, você acha que o povo que estava ali... Eu estava lá no meio do pessoal, Max. Reportei aqui o que dava, internet ruim, né? Não adianta quando tem aglomerações muito grandes assim. E veja que ninguém usou argumento de Covid. Você percebeu isso, Max? Exato. Não tem As pessoas sem máscara, inclusive. Não tem ninguém falando de Covid hoje. Era para estar a imprensa inteira falando assim, os apoiadores do Trump quase... Mas sabe por que eles não querem, Max? Porque eles vão ter que falar o número de pessoas que estavam lá. Exato. Mais de 3,5 milhões de pessoas. Foi a maior manifestação que eu já fui na minha vida. A maior manifestação que o Brasil já fez na Avenida Paulista foi 3 milhões. Aqui eram 3,5 milhões e alguns dizem que chegou a ser 4 milhões. Max, eu coloquei alguns vídeos aí. Sim. Eu não sei se o PH aí tem o vídeo que eu enviei. Qualquer coisa está lá no meu grupo do Telegram, no meu canal pessoal no Telegram. A imagem que eu fiz ali, levantando o tripé e fazendo uma imagem de 360, mostrando o número de gente que estava ali. Se esse pessoal é tão agressivo assim, Max, por que não teve um assalto, Max? Pois é. Por que não teve um estupro? Por que não houve... Vamos lá, não teve assalto, não teve estupro, não teve briga. Não teve nada, Max. Sim. Como é que 4 milhões de pessoas... Vamos usar aqui o termo que o número oficial que falaram, mais de 3,5 milhões. Como é que mais de 3,5 milhões de pessoas, onde não há assalto, não há briga, não há um tipo de confusão, como é que esse pessoal é violento? Veja que é muito fácil fazer um cálculo aqui. Você fala assim, ó, mais de 3,5 milhões de pessoas, eles são todos violentos, o que ia acontecer? Um ia matar o outro. Se um vira ali e fala assim, não vamos fazer nada não tem que fazer sim, mata ele. Entendeu? Se eles são violentos, olha os violentos aí. Ó. Esses aí são os violentos. Mas como é que esse pessoal todo... Isso ainda dá pra andar, tá? A imagem que eu coloquei... Vou ver se eu mando aqui no Telegram do Terça Livre. Vou mandar para você aí, pegar direto. E aí você coloca lá a imagem para o pessoal ver. Eu vou mandar aqui agora. Como é que esse pessoal é violento? Cadê aqui essa aqui, ó? Como é que você fala assim, não, esse pessoal é violento. Eles são antidemocráticos. Como é que esse pessoal é violento, antidemocrático? E não tem morte, não tem nada. Mas que raio de gente... Quer ver aqui, ó? Acho que é isso aqui. Olha aqui, ó. Vou mandar mandei aqui um vídeo pro PH, vou mandar outro. Aí essas imagens que vocês vão ver daqui a pouco aí,
Aí eu pergunto para vocês, olha, se tá todo mundo tranquilo, como é que você pode dizer que esse pessoal é antidemocrático, gente? Ou esse pessoal é violento? Qualquer um que falasse ali assim, não, tem que matar os comunistas. O outro vira e fala assim, não, matar não. Aí, pronto, aquele ali, ele é amigo dos comunistas. Olha essa imagem. Essa imagem eu que mesmo gravei, eu junto com o Daniel, um memorial que fica lá atrás. Olha esse mar de gente. Não dava para andar. Como é que alguém vai dizer que esse pessoal todo aí é antidemocrático, violento, terrorista, seja lá o que for? Aí ele não entende por que a gente ficou perplexo. Ele fala, na transmissão, os debatedores se mostravam chocados com as cenas de violência em que presenciavam. Lógico. Porque eu estava no meio dessa gente aí, ó. Dessa gente aí. Eram essas pessoas que eu estava. Com quem eu estava. Mas também as consideravam uma consequência inevitável de uma população indignada. Tem hora que a paciência esgota, afirmou o Ítalo Lorenzon, continua aqui, o imbecil do Zanini. Estão percebendo que roubaram a eleição. É inaceitável que alguém diga que não houve fraude, completou. Alan dos Santos, enquanto isso, narrava maravilhado a cena que via. Em determinado momento, elogiou o fato de haver um grande número de bandeiras cristãs entre os manifestantes. Não mencionou os apoiadores de Trump fantasiados de vikings, no entanto. Só tinha um cara fantasiado de viking. Ele colocou no plural. Zanini, você é um incompetente. É por isso que você trabalha na Folha. Tinha um retardado vestido de viking e que invadiu o Congresso. E não eram com as pessoas com quem eu estava, imbecil. Como é que eu vou mencionar o que eu não vi, ô retardado? Você colocou apoiadores do Trump vestido de vikings. Só tinha um, imbecil. É singular. Você usa plural porque você é safado. Você é um canalha. Folha de São Paulo, que merda. E ele nem era apoiador do Trump. E não era. Ele é um artista e ele já participou de vários protestos do Antifa. Aí ele continua. Para o Terça Livre, o fato de Trump ter tuitado e depois gravado um vídeo pedindo calma a seus apoiadores, era prova suficiente de que o presidente não poderá, em hipótese alguma, ser responsabilizado pela confusão. Mas você tem outra prova, ô imbecil? Que outra prova você tem que o presidente falou assim, vá lá e quebra tudo. Vá lá e invade tudo. É óbvio que se ele é um político, ele fala pedindo para as pessoas terem calma. Isso é prova irrefutável de que ele não está apoiando aquele grupo de pessoas que depois, posteriormente, descobriu-se que eram membros antifas. Aí eu coloquei. Aí ele continua aqui. Já estão pedindo para Trump ser preso, afirmou Lorenzon. Aí ele colocou, ha. Essa vai ser a narrativa, respondeu Alan. É óbvio. É óbvio que eu vou rir dessa narrativa. Porque são pessoas idiotas que nem você, Zanini, que trabalham na Folha. Nesse universo paralelo, né, ele está aqui falando do Terça Livre, Mike Pence, o vice-presidente americano, que se recusou a melar a votação do colégio eleitoral, foi não apenas covarde, mas burro, claro. Você imagina um vice-presidente de um presidente comunista vendo 4,5 milhões de pessoas querendo apoiá-los. O que eles iriam fazer? É óbvio que o Mike Pence foi burro. Basta você inverter que você vai entender. Qual líder comunista falaria assim, ó, não, a gente tem que seguir a regra aqui, ó. Mas eles fraudaram. Não, mas aí não conseguiu formalizar, né, a fraude. Nenhum líder comunista ia sentar e falar assim, a gente tenta de novo daqui a 4 anos. Eles caem pra porrada. Aí, óbvio, foi como o professor Olavo falou. Esse pessoal respeita demais, achando que eles vão agir de acordo com a regra da democracia liberal, que respeita as opiniões alheias. Coisinha linda. Claro que é burro. Poderia ter jogado o problema para a Suprema Corte e ganhado tempo, disseram os participantes no debate.
Não era uma saída tão corajosa, mas pelo menos não seria covarde, afirmou um deles. Aí, do nada, olha a canalice do Zanini, Max. Do nada ele vira e fala assim, em grupos de WhatsApp bolsonaristas, usuários festejaram o nascimento de uma nova revolução americana. Ele não fala quais grupos. E ele não fala festejar o que como. Sim. Então ele está no grupo de WhatsApp. Preste bastante atenção, tá? Isso aqui significa que ele está em grupos de WhatsApp de apoiadores do presidente Bolsonaro. Vocês precisam identificar quem é esse cara. Ele trabalha para a Folha de São Paulo. Tá? Fábio Zanini. Ou ele, ou outros jornalistas da Folha que trabalham para ele, estão em grupos de WhatsApp. Porque eu, por exemplo, não vi nada disso. Ele do nada vira em grupos de WhatsApp bolsonarista? Quais? Fala quais grupos. Por que você não fala qual é o grupo? Ou você é mentiroso quanto mais, ou você é um infiltrado que está querendo ficar quietinho de boa. Hã? O mesmo aconteceu com donos de perfis no Twitter. Donos de perfis no Twitter. Cita o nome. Que se orgulham de colocar uma bandeirinha dos Estados Unidos ao lado do próprio nome. Ao menos por algumas horas, a ilusão de que veríamos o presidente americano mais 4 anos na Casa Branca prevaleceu. Nem a dura realidade de que em poucos dias haverá um democrata sentado na cadeira mais poderosa da política mundial arrefeceu os ânimos. Óbvio. As pessoas estão olhando um crime e os Estados Unidos têm um histórico de punir criminosos. Não é como no Brasil. Todo mundo pensou, possivelmente vão punir os criminosos. Mas na cabeça do Zanini, os Estados Unidos tem que funcionar igual morro agudo. Né? Você vê o cara matando o outro, assim, já era de menor, perdeu, vai ser punido nunca. Mais importante, a invasão do Capitólio e o estranho mundo em que vivem. Olha agora, isso aqui, Max, presta atenção nisso aqui. Todo apoiador do Bolsonaro tem que processar o Zanini por isso aqui. Mais importante, a invasão do Capitólio e o estranho mundo em que os agressores da democracia passam a ser vítimas. Ou seja, quando o pessoal pegou, quando o Congresso brasileiro pegou e rasgou o Estatuto de Desarmamento, não, obrigado aí pelo... Muito obrigado, né? Vocês fizeram uma participação legal aí, tá aqui, ó. Gostei bastante de vocês terem votado contra o Estatuto de Desarmamento. Obrigado pela participação de vocês. Guardei aqui com muito carinho, né? O plebiscito. Né? Obrigado pela participação. Aí ele diz que quem pediu pelo fim do Estatuto de Desarmamento não é vítima. Aí ele coloca, deve ter influências douradouras sobre a direita brasileira até eleições de 2022. Ou seja, ele está dizendo que invasão do Capitólio, o fato de você ver o crime sendo formalizado como glamour, tudo isso que a gente vê nas notícias, mentindo sobre policiais honestos, não falando a verdade sobre policiais desonestos. Eles acham que se você denuncia tudo isso, isso é algo muito perigoso que vai durar até as eleições de 2022 e pode ter graves consequências. Esse é o... Bem, aqui está escrito blog, né? Compartilha a tela aí para o pessoal não achar que eu estou aqui querendo usar de retórica, Max. Tá escrito blog da Folha. Blog Folha. Da Folha. Eu não estou aqui usando termos que sejam a título de ofensa, né? Pelo contrário. Estou colocando aqui, ó, que você é blogueiro, que é o que você é. Né? Trump fez um tweet há 16 minutos, hein, Max? É um vídeo. Mas coloca na tela aí o blog do cara, para todo mundo ver que o Fábio Zanini é blogueiro. E interessante que ele escreveu um artigo esses dias dizendo o seguinte, olha, esse negócio de ficar chamando o pessoal de direita de blogueiro não funciona muito porque quase nenhum deles tem blog. Pelo menos isso ele conseguiu ver. Agora ele escreveu isso num blog. Talvez seja a defesa da própria classe, né? Tá aí, ó. Ele tem um blog. É blogueirinho. Então, o blogueirinho escreveu esse artigo aí na Folha de São Paulo. Agora, por que ele é obrigado a falar do Terça Livre? Por que ele é obrigado a falar dos apoiadores do Bolsonaro? Por que ele é obrigado a falar do conservadorismo? Porque nós podemos abrir a boca e temos algum impacto.
o Zanini fala, ninguém sabe quem ele é. Né? Avisem aí se vocês sabiam quem era Fábio Zanini. Né? Quem é Fábio Zanini? Né? O que ele fazia? Onde ele vive? Ele tem Twitter, né? Deixa eu ver o número de... Ah, não, ali não tem Twitter, ali só tem só o símbolo do contato, que é o e-mail. Zanini. Fábio Zanini é jornalista formado pela Escola de Comunicações e Artes da USP, com pós-graduação em Relações Internacionais pela Universidade de Londres. Uau! Nossa, mãe do céu! Na Folha foi editor de Poder de 2015 a 2019 e de Mundo de 2010 a 2015. Repórter de política em Brasília e São Paulo e correspondente em Londres, Joanesburgo, entre outras funções. Coitado, foi parar lá em Morro Agudo, quase. Escrevendo. O cara tá. Olha só, imagina só. O cara tá desde 2010 trabalhando com essa porra e o auge dele é ser blogueiro da Folha. Olha, se daqui a 10 anos eu continuar só com o YouTube aqui, vocês, por favor, me mandem, né? É o que eu tenho a dizer, porque pra mim isso é um fracasso. Você imagina, você ficar ali... Há quanto tempo esse cara tá trabalhando, gente? Nós criamos aqui um canal em 6 anos, vai completar 7 anos esse ano. Em 6 anos é o maior meio de comunicação conservadora da América Latina. O Zanini, coitadinho, o auge dele foi escrever um blog para a Folha. Depois desses anos todos. Um baita currículo. Baita currículo. Daqui a pouco tá ele e o Enzo, né? O Enzo que fica... Esse eu não podia deixar de falar, né? O Enzo agora, Max, está com a narrativa de que o Alan dos Santos e o Terça Livre é contra o Bolsonaro. Aí hoje eu vou lá e almoço com o Eduardo Bolsonaro. Veja que a narrativa desse pessoal nunca encaixa, né? Nunca. Vou mandar aqui pro PH. Olha aí, recebe aí. A narrativa desse pessoal, né? A narrativa desse pessoal é sempre doentia, gente. Não é brincadeira. Sempre doentia. Coloca na tela aí, pessoal. O Enzo vira e fala: o Alan dos Santos, anti-bolsonarista. Aí a Folha fala que eu sou bolsonarista. Mas o Enzo, ele sabe que a Folha mente, né? Então certamente a Folha também mentiu sobre o fato do Alan ser bolsonarista. Aí, para arrebentar com a narrativa do Enzo, estou eu aqui com o Eduardo Bolsonaro almoçando junto com o professor Olavo de Carvalho. Esse pessoal não entende nada. Esse Enzo é um imbecil. Ele falou que o Alan dos Santos pediu ajuda para o presidente, o Bolsonaro, para poder ir para os Estados Unidos. Meu filho, desde quando o presidente faz alguma coisa com relação a visto? Você é maluco? Né? Era um bajulador antigo, né? Esse cara aí, esse Enzo, bajulador antigo, vivia babando o ovo do Terça Livre. Vivia, eu nunca dava bola, porque eu não acredito em bajulador. Eu acredito em gente que admira, corrige, fala a verdade, entendeu? Amigos assim eu tenho um monte. Que concorda, discorda, o abajulador, fica lambendo, esses aí eu não acredito não. Eu nunca dei bola para bajulador. O Enzo é só mais um desses, né? Que fica fazendo campanha. Por quê? Por invejinha. Por invejinha. Vê se esse garoto tem capacidade de poder criar um meio de comunicação conservador e cada vez mais dar força para a direita. Não tem. Vai ficar ali lambendo, que é o que ele sabe fazer. Lamber, ele sabe. É a única coisa. Até parabéns, você sabe lamber, eu não sei. Né? Parabéns para você. É sempre assim. Olha o Zanini. Zanini tem 7 mil pessoas, cara. Tá louco. Ô, Max. Oh. Tá famosão. Quantos likes tem isso aí? Deixa eu ver. Desce aí. Caralho, 14, mané! Maluco, Zanini. Ó, Zanini com 14 likes. Pô, Zanini, é pica. Qual que é a arroba dele mesmo? Ele tem perfil verificado, hein? Ah, não, claro, ele tá no auge da carreira, ele é blogueiro da Folha. Qual que é
Qual que é a arroba dele ali? Vê ele pra mim. É F. Zanini. Ele tá no auge da vida dele. Tá lá no grupo. Ele tá no auge da vida dele, imagina. Ele deve virar pra mim e falar assim... Ah, ele me segue aqui, ó. Follows you. Aqui, ó. Tá no auge ali, ó. 14 likes. 14 likes. Vamos lá, vou deixar um recado pra ele aqui. Atim. Vou ver se eu consigo mais de 14 aqui. Marca ele. Deixei ali um Atim pra ver se a gente consegue... Ele tem muito alcance, né? Tem o que ele? Putz, o cara é blogueiro da Folha. 7.827 seguidores. Pai, isso aí é um auge. O cara tá no auge do trabalho dele. Deus me livre de chegar nessa idade assim. Tá louco.